Heather Maples se mudou da casa de sua família com muitos sonhos, que com o passar do tempo foi alcançando depois de muito esforço. Na noite em que saiu para celebrar todas as suas conquistas, o destino teve uma reviravolta cruel e injusta, e ainda que para muitos o suspeito pudesse parecer evidente, o culpado era quem menos se esperava. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Heather Maples. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, acha interessante e informativo, considere inscrever-se no canal. Postamos casos nacionais e internacionais como esse toda semana, então ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Heather Nicole Maples nasceu no dia 23 de agosto de 1992, em Ocala, no estado norte-americano da Flórida, filha única da união entre Jennifer e Darren Maples. Pouco tempo depois, a família se estabeleceu no estado do Texas, onde a infância de Heather transcorreu sem nenhum problema. Para sua mãe, a pequena tinha a energia de um furacão, o que lhe demandava redobrar esforços para acompanhar o ritmo. No entanto, considerando que a relação com o pai de sua filha já não funcionava tão bem, se concentrar em Heather foi o melhor modo de impedir que a tristeza pela situação do casal se apoderasse completamente dela. Quando finalmente Jennifer juntou o valor necessário para pôr um ponto final no seu casamento, teve a certeza de que, a partir daquele momento, a vida seria melhor tanto para ela como para sua filha. E de fato, mesmo seu pai se distanciando, perdendo completamente o contato com ela, Heather demonstrou muita coragem, porque longe de perder sua característica alegria, continuou sendo uma menina doce e cheia de energia. Na escola, não teve nenhum tipo de problema, pelo contrário, era sociável, aplicada e em seu tempo livre adorava estar rodeada de animais, pelos quais tinha um carinho evidente. À medida que sua filha crescia, Jennifer tinha um pouco mais de tempo para si mesma e nesse processo conheceu Randy Hunter, um bom homem com o qual acabou se casando. Em 2004, quando Jennifer deu à luz a seu segundo filho, Ryan, todos se encheram de alegria, especialmente Heather. Com o passar dos anos, Ryan foi diagnosticado com importantes atrasos no desenvolvimento. Isso aconteceu quando Heather estava no 7º ano, e apesar da pouca idade, a partir desse momento e por vontade própria, ela dedicou todo o seu tempo livre para cuidar do irmão enquanto sua mãe trabalhava, passando horas com ele para ensinar-lhe a falar, a caminhar e a comer. Foi durante o ensino médio que Heather ficou muito amiga de um garoto chamado Chess, sobre quem se tem poucas informações, mas que foi muito importante em sua vida. A dedicação de Heather por seu irmão mais novo, Ryan, continuou, e no último ano da escola, convenceu sua mãe e seu padrasto, que trabalhavam em Dallas, a deixá-la usar um dos carros da família. Assim, ela levaria Ryan até a escola, o que seria benéfico para todos. Seus pais ficariam menos atarefados a cada manhã, e os irmãos poderiam compartilhar mais tempo juntos no caminho até a escola. Concluído o ensino médio, Chess, amigo de Heather, deu continuidade nos seus estudos na cidade de Murfreesboro, no estado do Tennessee. Já Heather sonhava em tornar-se psicóloga e permaneceu próxima de sua família, mas logo um evento inesperado alterou a vida da garota, causando um grande impacto emocional. Tudo ocorreu quando seu pai voltou a contatá-la, desejando recuperar os anos perdidos. Na época, ele trabalhava como caminhoneiro que fazia viagens de longa distância, residia no Missouri e tinha uma nova família. Pouco a pouco, eles foram formando um vínculo e se conhecendo. Darren, o pai, deixou claro para Heather que dali em diante sempre poderia contar com seu apoio. No entanto, supondo que nada disso agradaria Jennifer, a mãe da garota, preferiram manter todo o assunto em segredo. Com o passar dos meses, à medida que Chess se sentia confortável em seu novo destino, passou a insistir para que sua amiga seguisse os seus passos. Assim, no Natal de 2014, Heather finalmente tomou a decisão de deixar seu lar para ir em busca de seu maior sonho,
cursar psicologia. Assim, em 31 de outubro de 2015, aos 22 anos, com um par de malas e seu inseparável gato, Oliver, entrou no carro e dirigiu até a cidade de Murfreesboro, no estado do Tennessee, para começar uma etapa que, segundo suas expectativas, estaria cheia das melhores possibilidades. Uma vez lá, conseguiu um bom emprego estável como agente de rendimento e, além disso, alugou um apartamento no mesmo complexo onde estava o escritório. Logo, a jovem começou uma amizade com uma de suas colegas, Kelsey Price, que também morava em um apartamento no mesmo edifício. Uma qualidade que Kelsey destacou em Heather era que sempre estava pensando em todos e nunca queria que ninguém estivesse triste. Além disso, tinha uma predisposição natural de confiar em todos, inclusive em pessoas que não conhecia muito bem. Entre uma coisa e outra, a proximidade entre Heather e Chess fez com que a relação evoluísse para o namoro. Entretanto, rapidamente a fantasia deu lugar à realidade e a jovem descobriu que Chess estava longe de ser quem ela pensava, pelo menos em termos amorosos. Possessivo, ciumento e controlador, as atitudes dele rapidamente fizeram com que a garota se sentisse completamente oprimida. Decidida a alcançar suas metas, Heather canalizou sua energia para suas prioridades. Assim, conseguiu conciliar suas responsabilidades laborais com a preparação para o processo seletivo de ingresso à universidade, que era seu verdadeiro objetivo. Foi seu pai quem lhe ajudou a conseguir uma bolsa universitária, apesar de que, até então, ainda não haviam se encontrado pessoalmente. Ambos tinham a ideia de que, num futuro próximo, o fariam. Quando o vínculo com Chess se tornou impossível de manter, em grande parte porque ficaram óbvios seus problemas de raiva, finalmente Heather resolveu tirá-lo de sua vida, e teve que fazê-lo colocando limites estritos, que incluíram uma ordem de restrição contra ele. Jovem, linda e com todo o futuro pela frente, seu dia a dia era parecido com o de muitas jovens de sua idade, entre um amplo círculo de amizades e alguns relacionamentos amorosos passageiros. Tudo indica que foi nessa época que Heather conheceu Brandon Richmond Bowling, filho de Patricia Bowling, que o adotou quando tinha apenas 10 semanas de nascido. Brandon nasceu no Tennessee, na cidade de Collierville. Além de ser um bom estudante, no ensino médio se destacou como membro da banda e, sobretudo, por suas habilidades no futebol americano. Mais tarde, se matriculou na universidade ao mesmo tempo que trabalhava em diferentes locais, quase sempre restaurantes. E mesmo que em 2012 tenha sido acusado por intoxicação pública e perturbação da ordem pública, não havia nada que indicasse que fosse violento. Em 2015, estava cursando o último ano da universidade e tinha um emprego estável como gerente de um restaurante local. Heather e Brandon se seguiam mutuamente nas redes sociais, haviam trocado mensagens privadas e chegaram a sair umas 2 vezes. No entanto, não se sabe se tiveram algum tipo de contato mais íntimo. No começo do verão de 2015, Heather recebeu a notícia que tanto esperava. Tinha sido aceita na universidade para cursar psicologia. Com uma felicidade inigualável, imediatamente comunicou sua mãe. Pouco depois, deu a excelente notícia a seu pai e os dois planejaram se encontrar na segunda semana de agosto. Seu pai, Darren, também lhe prometeu arrumar um veículo que não usava para dar-lhe de presente. Na quinta-feira, 6 de agosto de 2015, foi um dia como qualquer outro no escritório, salvo que no meio do expediente, Heather avisou sua amiga Kelsey que estava pensando em sair naquela noite para se divertir. Com toda a confiança que tinham uma na outra, Heather pediu que, se no dia seguinte não acordasse a tempo ou não atendesse às suas ligações, Kelsey deveria ir até sua casa despertá-la, porque o mais provável era que não escutasse o despertador. De fato, por volta das 10 horas da noite, Heather foi a um bar na companhia de amigas. Até aí, não era mais que uma saída qualquer, talvez com algumas confidências entre garotas, muito provavelmente falando sobre a causa do recente término de Heather com Chess e como ela se sentia vulnerável. Mas foi a partir desse ponto que a história se tornou muito confusa. Em um certo momento da noite, Brandon e ela se encontraram no local, embora não houvesse comunicação evidente entre eles, nem trocas de mensagens através de seus telefones celulares.
Mais tarde, por volta das 23h40, Heather entrou em contato com um rapaz que havia conhecido recentemente chamado Michael e cuja identidade completa se manteve em sigilo. Ele se surpreendeu com a ligação porque não eram tão próximos, e o que mais chamou sua atenção foi que Heather lhe pediu que fosse dar-lhe apoio porque alguém a estava incomodando no bar. Michael concordou e em seguida foram a outro local porque Heather havia bebido muito e estava com muita fome. Enquanto conversavam, ela lhe entregou as chaves de sua casa e Michael, quase por instinto e preocupado para que ela recuperasse um pouco da sobriedade, as guardou de maneira mecânica em um de seus bolsos. Uma vez que Heather terminou de comer, saíram do restaurante e Michael a deixou na porta do seu apartamento. Eram 2h15 da manhã de sexta-feira, 7 de agosto de 2015, quando Heather entrou em casa sem precisar pedir as chaves para o rapaz, porque na pressa, quando saiu, havia deixado a porta sem trancar. No dia seguinte, Kelsey chegou cedo ao escritório, como era seu costume, e claro, ao notar que sua amiga não estava, não se surpreendeu, porque além do que lhe havia dito no dia anterior, a pontualidade não era uma das virtudes de sua amiga Heather. Kelsey tentou se comunicar com Heather pelo telefone, mas não teve resposta. Assim, uns minutos mais tarde, Kelsey foi até o apartamento de Heather para despertá-la e, como a porta estava aberta, entrou e, ao avistar sua amiga deitada no colchão, seu corpo estremeceu. Em questão de segundos, uma rápida olhada na cena revelou a terrível verdade. Instintivamente, o medo encorajou-a a correr para fora para se abrigar, mas também para evitar continuar a contemplar aquela imagem pavorosa. Então, ainda tremendo de nervoso, Kelsey contatou os serviços de emergência. A equipe do departamento de polícia chegou ao local às 9h30 da manhã. Rapidamente, os detetives perceberam que não havia sinais de entrada forçada e, à primeira vista, nada havia sido roubado, pois até mesmo o celular da jovem estava lá. A vítima estava parcialmente vestida sobre o colchão que ficava diretamente no chão do apartamento. De imediato, os investigadores notaram sinais claros de agressão íntima e indícios de luta violenta, além de gotas de sangue em uma das paredes. Os oficiais chegaram à conclusão de que os momentos finais daquela garota tinham sido um verdadeiro pesadelo. Enquanto a equipe forense se dedicava à recuperação de provas, descobriram uma pista que parecia muito reveladora. Se tratava de uma impressão digital. Enquanto os oficiais estavam ocupados em seus trabalhos, Michael se apresentou no domicílio para devolver as chaves, pois acabava de dar-se conta de que nem sua amiga nem ele haviam se lembrado desse detalhe. Diante do movimento das viaturas e dos agentes, a surpresa do jovem foi enorme e ficou ainda mais impactado quando lhe explicaram qual era o panorama. Mas considerando que parecia ser a última pessoa a ver Heather com vida e de estar com as chaves do apartamento, Michael se tornou o principal suspeito. Assim, tanto ele quanto Kelsey foram conduzidos à delegacia para serem interrogados. Durante o interrogatório, Michael explicou em detalhes como foi o encontro com Heather na noite anterior, sem esquecer de mencionar o rapaz que a havia incomodado antes. Após terminar sua entrevista, aceitou que coletassem uma amostra de seu DNA. Em relação a Kelsey, os detetives esperavam que pudesse dar-lhes muita informação sobre sua amiga, especialmente sobre sua vida pessoal e seu círculo social. Nesse sentido, Kelsey mencionou o recente término de Heather depois de ter experimentado uma relação problemática, e como consequência, os agentes pensaram que essa também poderia ser outra linha a seguir nas investigações. No meio de tudo, Kelsey desempenhou um papel crucial, já que ajudou a acelerar a investigação ao fornecer a senha do telefone celular de sua amiga aos oficiais. Também tomou a iniciativa de se comunicar com a mãe de Heather, porque pensou que seria melhor se a terrível notícia partisse de alguém que a havia amado e cuidado de sua filha. Ao mesmo tempo, os investigadores analisavam cuidadosamente as imagens das câmeras de segurança ao redor dos locais onde Heather esteve na noite anterior, e tudo indicava que a história de Michael era sólida. Logo, quando suas impressões digitais não coincidiram com a obtida na cena do crime, foi descartado como suspeito. A partir daí, os investigadores foram atrás de Chess, o ex-namorado da jovem. Embora ele tenha reconhecido sua parte no breve relacionamento com Heather, sua versão era sólida e depois, seu DNA também não coincidiu com o que procuravam.
O informe preliminar do médico legista detalhou que a morte da jovem ocorreu por traumatismo contundente e privação da respiração. Havia traumas visíveis nas mãos, incluindo uma unha que parecia arrancada. E, por último, encontraram fluidos em seu corpo, o que confirmou o abuso. Em seguida, as autoridades enviaram tanto a impressão digital coletada na cena, quanto a amostra de fluidos obtidos do corpo da vítima para serem comparados a uma base de dados nacional. No meio de todo esse processo, do qual a família esperava que surgissem resultados importantes para obter justiça, o mais difícil era assimilar o impacto da perda. Jennifer teve que enfrentar a terrível dor de perder a sua primogênita. Ela também não sabia da reaproximação entre sua filha e Darren, que teve que suportar a certeza de que já não poderia recuperar aquele papel de pai que, durante tantos anos, não assumiu. Na terça-feira, 12 de agosto de 2015, aconteceu o velório de Heather no Texas. Quase 200 pessoas assistiram à cerimônia. Entre lágrimas, Jennifer disse que não podia acreditar em todo o apoio que recebeu, um fato que revelou quantas vidas sua filha havia tocado, algo que, de algum modo, lhe reconfortou. Entretanto, 8 dias depois do início do caso, os detetives receberam uma chamada do Laboratório Criminalístico de Investigações do Tennessee, anunciando que, finalmente, tinham encontrado uma impressão digital compatível, a de Brandon. De imediato, os investigadores entraram em contato com ele pedindo-lhe que fosse à delegacia. Uma vez que lhe explicaram o motivo, Brandon admitiu ter estado no apartamento de Heather anteriormente. No entanto, depois de afirmar que, supostamente, manteve relações sexuais consentidas com a jovem, disse que tudo havia acontecido 2 meses antes. Determinados a pressioná-lo, os investigadores foram direto ao ponto e Brandon fingiu surpresa, mas sua atuação foi pouco convincente. Depois, aceitou que uma amostra de DNA fosse coletada, mas sem esperar que chegassem esses resultados, Brandon foi detido nas primeiras horas da madrugada de 15 de agosto de 2015, acusado de homicídio em primeiro grau. A evidência fotográfica apresentada ao juiz na audiência preliminar era tão explícita e cruel que tiveram cuidado especial para que nenhum dos presentes na sala, incluindo a imprensa, pudessem vê-la. Ao fim da sessão, em que Brandon declarou-se inocente, a promotoria apresentou sua intenção de solicitar para ele prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Tudo parecia estar bem encaminhado e o julgamento estava previsto para começar em junho de 2017. Entretanto, poucas semanas antes do início, uma nova e impactante descoberta atrasou o processo. Tudo ocorreu quando as autoridades descobriram que Brandon havia filmado o crime com seu celular. Como consequência, a acusação formal foi reformulada e, em seu lugar, se apresentaram 12 acusações: 6 de violação, 2 de agressão sexual, 2 de violação agravada, uma de homicídio em primeiro grau e uma de homicídio premeditado em primeiro grau. A vítima foi descrita como fisicamente indefesa no momento do crime, pois estava inconsciente ou incapaz de comunicar um desejo ou falta de vontade para participar de um ato. A partir daí, a fiança de Brandon foi fixada em $1 milhão. Além de reiterar sua postura inicial, a defesa apresentou um recurso para suprimir a evidência em vídeo, porém, a solicitação não foi aceita. Embora a promotoria tenha admitido que a natureza do crime merecia pena capital, também admitiu que a meta era obter um veredito de culpado e, depois, uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional, tal como planejou desde o início. 2 meses mais tarde, Jennifer surpreendeu boa parte da população quando anunciou que perdoava Brandon por ter tirado a vida de sua filha. Segundo suas próprias palavras, essa carga pesada era algo que não estava disposta a levar por mais tempo. Depois de intensas negociações com a promotoria, em fevereiro de 2018, Brandon se declarou culpado de violação agravada e homicídio em segundo grau, em troca de excluir as acusações restantes. Em consequência, se realizaria um julgamento abreviado. Durante a audiência de sentença, Jennifer leu uma declaração, cujo impacto se fez evidente na enorme tristeza dos presentes na sala. A mãe reconheceu que sentiu que aquela era a última vez que poderia falar por sua filha, e fazer todos saberem o que sua perda significava para ela e para seus entes queridos.
Brandon Bowling foi sentenciado a 40 anos de prisão e outros 15 anos pelos delitos cometidos contra Heather Maples. As sentenças deverão ser cumpridas simultaneamente e durante essas 4 décadas não poderá ser elegível à liberdade condicional, e a data de sua libertação foi fixada para 27 de outubro de 2053. Ao fim da audiência, fora da sala do tribunal, Jennifer se aproximou de Patricia, a mãe de Brandon, e a abraçou. Nesses segundos em que pareciam se fundir na mesma dor como mães, ambas as mulheres prometeram orar uma pela outra. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais espectadores. Gostou do nosso canal? Considere apoiar nosso trabalho se tornando membro por apenas R$ 1,99 ao mês. Além de ter acesso a conteúdos exclusivos, você assiste nossos vídeos sem anúncios antecipadamente. Antes de sair, deixe o like e se inscreva no canal se gostou do caso de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.